A Torto e a Direito, um programa com Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixal. Realização de Luís Matias. Muito boa tarde, bem-vindo ao A Torto e a Direito, edição do dia 4 de abril. Boa tarde, Bento Anastácio e Ricardo Freixal. Hoje não podemos contar com o Alberto Magalhães, que certamente de hoje a uma semana esperamos já poder contar com ele no nosso programa, desejando-lhe uma rápida recuperação para estar em forma neste programa. Nos temas de hoje temos dois assuntos para tratar, que já passaram também por aqui. Aeroporto de Beja e habitação. Mas já lá vamos. Para já, Bento Anastácio, notas para a abertura do programa de hoje. Boa tarde, Luís. Boa tarde ao Ricardo. Um abraço e desejo de rápidas melhoras ao Alberto. Eu hoje vou falar de uma coisa gira, que é as turnês ou a volta do Ministro da Saúde ao país. Nestas alturas em que os governos começam a baixar os seus índices de popularidade, a malta levanta o cu do Ministério e vem até à província. E aquele senhor deve achar que nós aqui na província somos todos labregos. Somos todos atrasados mentais. Ele chega aqui e conta uma história da carochinha e a malta embarca nisto. Isto tem a ver com a parte... veio cá o ministro, veio à cidade, veio ao hospital, lá iremos, mas começou por ir à granja, onde não há médico há uma quantidade de anos. E as consultas continuam a ser feitas por videoconferência. E então chegou lá todo feliz a dizer que aquilo se ia resolver porque o senhor Presidente da Câmara tinha arranjado uma casa para médicos. Como se um jovem médico acabado de sair da faculdade fosse para um centro de saúde em que ganha 1000 e poucos euros, perdido nos confins das granjas todas deste país, porque lhe arranjaram lá uma casa e ele não paga renda. Ó, Sr. Ministro, agora nós estamos na Páscoa, Carnaval foi há uns tempos atrás, portanto não anda a gozar connosco. Isto depois também junta-se a isto, na área da saúde, uma outra coisa completamente doida, que tem a ver com um número, que é o 7. Durante muito tempo eu achava que o 7 era assim um número cabalístico. Eu gostava muito do número 7, primeiro porque eu, quando era puto, havia um gajo da banda desenhada que era o Skid Solo, ganhava as corridas todas com grande fair play, aquelas coisas, e tinha o número 7. E depois, quando fui para a escola, fui o número 7 durante muito tempo. E agora cheguei à conclusão que, afinal, era um número de impostorice. Porque diz o governo que vai abrir mais 7 vagas, 7, como se diria em linguagem taurina, e eu vou repetir, 7, as novas vagas de acesso ao curso de medicina. Eu não sei o que é que estes senhores pensam da vida. Estes acham que nós somos todos ceguinhos, estamos todos com paciência para os aturar. Se calhar não. Um dia destes, a rapaziada chateia-se a sério e a coisa não vai correr bem. Já há descontentamento todos os dias na rua, já houve uma quantidade de manifestações por causa da habitação, por causa da inflação, etc, etc. Mais haverá. E é bom estes senhores começarem a tratar-nos como deve ser, porque eles esquecem-se que são nossos empregados, já que nós é que os elegemos e que lhes pagamos o salário. Portanto, eu pedi encarecidamente aos senhores ministros para deixarem de gozar com a macacada. Nós, de facto, começamos a ficar fartos. Da nota de abertura do Bento Anastácio, passo para o Ricardo Freixal. Boa tarde, Ricardo. Bem-vindo aqui em estúdio. Que notas traz para o programa de hoje? Boa tarde, Luís Matias. Não já ouviram? Agora sim, já ouvimos o Ricardo. Já me ouviram? Bolas, também está-me sempre a cortar, olha. Já no início. Boa tarde, Luís Matias. Boa tarde aos nossos ouvintes. Um abraço muito especial ao Alberto Magalhães e espero que ele fique melhor ainda que é o que está, o mais rapidamente possível, e para que possa estar aqui connosco, porque o Alberto é muito importante, tal como o Bento Anastácio também. Boa tarde, Bento. A minha nota de abertura, quer dizer, o tema do Bento dava pano para mangas. E já vamos voltar pelo menos ao núcleo da intervenção dele,
Eu não era ao 7, quando jogava futebol jogava a 10 e o meu número do basquete era ao 15 e portanto se se o Sr. Ministro tivesse aberto em vez de 7, 10 vagas ou 15, nós estávamos melhores de saúde daqui para o futuro com certeza, mas o problema é muito mais profundo do que esse. Eu gosto, Luís Matias, eu gosto cada vez mais de ouvir este spot do nosso programa. Sabe porquê? Porque eu já disse isto várias vezes e cada vez que alguém me encontra na rua e me diz, olha, não te vi há muito tempo, mas ouço-te. Eu volto ao mesmo. Eu tenho a sensação, quando estou aqui ao microfone, que ninguém nos ouve. Aqui estamos só os três, não é? Quando estamos aqui ao microfone, que ninguém nos ouve e temos tempo de cuidado. Obviamente, Anastácio, o Alberto Magalhães tem, mas temos tempo de cuidado porque há muita gente a ouvir-nos. Isso é bom sinal, mas é uma exposição grande Ouvem-nos também. porque a gente não tem cuidado. Nada, mas é muito bom sinal. E Luís Matias, eu não sei se a rádio tem este feedback, se não. Isto para mim é muito grato. Não é uma questão de vaidade, é uma questão de, sei lá, de pensar que, afinal de contas, se calhar alguém gosta de ouvir as nossas opiniões e isso é bom. A minha nota de abertura mesmo entrou um pouco naquilo que, e é um alerta, entrou um pouco naquilo que é a questão da discussão à volta do aeroporto de Beja. Se de facto, estrategicamente, o aeroporto de Beja for importante no futuro da nossa rede, bom, de recepção de gente por via aérea e depois de concretização de uma ligação a Lisboa, que é a capital, inevitavelmente Évora vai ter que ver com isso. Eu não sei se isto vai acontecer até 2020. Mas já falaremos sobre o aeroporto. Não, mas eu quero dizer, não, mas diga, isto é um alerta apenas. É um alerta apenas para os nossos governantes, para aqueles que são responsáveis pela definição de estratégias. Estamos em 23, eu não sei se de 23 até 27 vai dar tempo para tudo isto, mas que as coisas comecem a ser pensadas um pouco com antecipação, e se não for em 27, que é a capital da cultura, que seja em 28 ou 29, mas que Évora não fique para trás, eventualmente, num avançar de qualquer coisa que já discutimos aqui, que pode ser muito importante, que é o aeroporto de Beja tornar-se funcional de apoio. Agora, se vir aqui de Charneira, e aliás é geograficamente Charneira, está aqui situado entre Lisboa e Faro, e portanto o meu alerta é para os responsáveis, e eu não sei aqui se os responsáveis, o turismo também, naturalmente, desde que as pessoas cheguem, mas a definição de estratégias, e Évora pode ter uma parte importante na participação desta, na reivindicação ou da defesa desta alternativa que eu acho que há muito tempo que é muito importante, e fico por aqui. Mas ao mesmo tempo, ainda bem que, e quando as pessoas, por favor, nós se calhar também só ouvimos aqueles que gostam de nos ouvir, não é? As opiniões, mas quando não gostam de nós, que nos digam para que nós saímos daqui, mas ainda bem que a Rádio Idena é ouvida e que nós somos ouvidos também. Muito obrigado a todos aqueles que têm paciência para me ouvir. Desta nota de abertura do Ricardo e do Bento, partimos para o primeiro tema. Ora, já que o Ricardo aflorou o aeroporto de Beja, o aeroporto de Beja que foi tema de uma conferência um seminário sobre para ser parte da solução complementar aos aeroportos de Lisboa e Algarve. Um seminário que decorreu na CCDR, com a participação do investigador da Universidade do Algarve, Manuel Tão, um investigador conhecido na área dos transportes, que defende há muito a utilização do aeroporto de Beja e diz que esta é a única solução imediata a Lisboa e Faro, porque está feito e o aeroporto de Lisboa vai pelo menos demorar 10 anos até estar concluído. Até lá a pressão não vai diminuir. E exemplo de que Beja é realmente a alternativa é o anúncio de que vai ser utilizado já durante as Jornadas Mundiais da Juventude. Há, no entanto, que fazer algumas alterações, especialmente às ligações de comboio. Bento Anastácio, sobre o aeroporto de Beja, estamos a falar do quê? De algo que é mesmo real, que pode ser utilizado dentro do que existe, como uma rede de transportes, por exemplo, rodoviária, e que seja viável para apoiar Lisboa e Faro neste momento, ou não? Ou estamos a falar de algo que está ali, mas que está numa ilha? Ou seja, Não, se é uma luta de moinhos de vento, contra moinhos de vento. Nós há muito tempo que falamos aqui nisso. Eu sou obviamente daqueles que acham que o aeroporto de Beja é uma das âncoras
do desenvolvimento do Alentejo e que, de facto, é a solução para resolver o acumular de aviões no aeroporto Humberto Delgado. Não me parece que a solução seja pela via rodoviária. Pela via rodoviária a coisa é complicada, por um motivo simples. As distâncias hoje não se medem em quilómetros, medem-se em tempo. Com um comboio não é preciso ser um TGV, basta ser o de velocidade alta, daqueles intercidades, e que em menos de uma hora põe as pessoas em Lisboa ou em Faro. Mas o aeroporto de Beja deveria servir para muito mais que isso. Nós temos, por exemplo, continua a ser completamente injustificável que continue a haver uma valência de carga no aeroporto de Lisboa, quando está ali o aeroporto de Beja sem problemas. Além disso, é o único aeroporto capaz de receber aviões de grande dimensão. Portanto, como quando foi da necessidade de ir buscar material de saúde à China, utilizou-se o aeroporto de Beja, porque o avião não parava em mais parte nenhuma. Mas há depois outra questão, a questão do tempo de construção. O tempo de construção de 10 anos para o aeroporto de Lisboa, para mim já não conta, né? Uma coisa, mais 10 anos, menos 10 anos. O problema está em quantos mais 10 anos se vai levar a tomar a decisão. Ora bem, depois também há uma parte de uma teoria da conspiração que eu posso aqui inventar rapidamente, que é aquele já está pronto, não dá para gamar tanto. Fim de citação, alegadamente dir-se-ia, não sei, talvez, mas pronto, isto é só aqui um fé diver. Mas e depois falaremos isto na segunda ronda. Penso que o aeroporto de Beja não é só um dos pilares para o desenvolvimento do Alentejo, serve perfeitamente para descongestionar, sobretudo nas alturas de maior pressão, o aeroporto de Lisboa, e depois serve para acabar com uma coisa absolutamente estapafúrdia, que é quando há nevoeiro, os aviões vão para Sevilha. Quando o aeroporto de Beja foi construído em Beja, tendo depois sido reforçado para receber, em caso de emergência, o Special Jet, porquê? Porque tenha sempre condições meteorológicas favoráveis. A probabilidade de um avião não poder parar em Beja é quase como sair o Euromilhões. Portanto, se os aviões, em vez de ficarem em Beja, vão para Sevilha. Quer dizer, há coisas que não lembram ao mais pintado. Mas sobre isso depois falaremos a seguir, para eu não estar aqui a monopolizar a conversa. Ricardo, então, na sua opinião? Não se esqueça, Bento, isto é uma calma, não se esqueça que agora com a Alqueva vai ficar mais nevoeiro em Beja, né? A gente defende, não, a gente defende. É pá, mais nevoeiro, mais umidade relativa. Mas relativamente ao aeroporto, Ricardo Freixal, esta argumentação e este tema não deixa de ser falado, continua a ser falado. Mas aqui está uma referência sobre a necessidade de construir uma linha ferroviária. O traçado é este, não é necessário mudar o traçado, mas prepará-la para ter comboios a circular a 200 km/h entre Lisboa e Beja, para a distância ficar reduzida numa hora e 10 minutos, para fazer tudo numa hora e 10 minutos. Ou seja, ter aqui esta viabilidade. Mas o que é que demorará mais? É fazer um aeroporto novo, lançar um concurso para atualizar linhas de comboio, carruagens e onde é que nós estamos no ponto da realidade? Porque podemos ter este desejo e achamos que sim, mas como apoio a Lisboa com este custo, até que ponto é que outros argumentos têm de ser acrescentados? Só uma coisa, Luís, grande parte da linha que dá para andar a 220 a hora já está feita. De Casa Branca até Lisboa, sim, sim. Sim, e depois até Lisboa não é bem até Lisboa, mas até à Funcheira. Portanto, a coisa, grande parte está feita. Bom,
Nós já tínhamos abordado, pelo menos eu já tinha manifestado aqui a minha opinião. A minha opinião não, tinha levantado a questão sobre a qual não seria possível aproveitar uma infraestrutura já existente, rentabilizá-la, tirar partido dela. Naturalmente precisará de ser requalificada, mas os custos, penso eu, de uma obra dessas serão significativamente inferiores àquilo que é construir um aeroporto novo, sobretudo quando em volta do local da construção, e estamos a discutir há mais de 15 anos, para aí não, talvez. O Ou 30. novo aeroporto, OTA, não sei desde quê. 1960. Ora aí está, portanto andamos a discutir há muito tempo. Portanto, já é só E Beja, não é e nada. Beja, e Portanto. Beja, e Beja é Beja, Beja está construído, não é? Ora bem, e eu disse na altura que, bom, se calhar, se melhorarmos uma via rápida entre Beja e Lisboa, poderemos resolver o problema. Resolvemos o problema não só do descongestionamento e do problema da aterragem de cada vez um maior número de fluxo aéreo a Lisboa e a FAR também, atenção, durante o período de verão sobretudo, mas aproveitamos uma infraestrutura já existente e contudo, porque depois não é só pôr o aeroporto de Beja a funcionar, é colocar toda uma dinâmica que está a montante e a jusante do aeroporto e que tem que ver, naturalmente, diretamente com Beja, diretamente e indiretamente também com toda a região do Alentejo. E, portanto, eu acho que isto é qualquer coisa que está a ser, pelo menos que eu saiba, não foi estudado. E este meu pensar é apenas uma opinião do tal cidadão, às vezes pouco informado. Não sou académico da área dos transportes, dos modelos de transportes, nem sou investigador nessa área, mas limito-me apenas a ser racional e, sei lá, recordo-me que no outro dia estava para realizar uma operação de uma sementeira direta e estava um técnico agrónomo no caso, e estava um capataz prático que me disse, isto não vai funcionar nada. Eu disse, mas porque é que o senhor também é agrónomo? Digo assim, não sou, mas tenho muita experiência. Por acaso funcionou bem, graças a Deus e ao tempo e à interação entre Deus, o tempo e nós também. Mas penso um pouco nisso. Se a infraestrutura existe, se existe... e a distância aqui não aumentou. Quer dizer, Beja está em linha reta, o quê? 90 km de Lisboa, pouco mais, não? Então, e eu não sabia dessa, eu não sabia quando eu falei em Casa Branca, eu meti aqui uma rábula sobre Casa Branca. Sim. Se de Casa Branca a Lisboa já pode ir em velocidade elevada, então temos praticamente metade do projeto concluído. E temos também a linha nova. Claro, e depois outra coisa, e depois esta questão do... Não é apenas a questão da proximidade, é que a proximidade hoje em dia é muito relativa. Depende, no caso dos comboios, porque não há paragens, não há radares, há apenas a tecnologia a funcionar. As distâncias hoje podem-se encurtar no tempo, e o tempo é fundamental hoje em dia. E depois outra coisa, nós temos falado aqui nos vários setores da sociedade, da comunidade, das infraestruturas do país, sei lá, cada vez mais o mundo inteiro que tem população crescente, que tem tudo isso, tem que viver à custa de tirarmos partido de uma maior eficiência dos recursos existentes, que são sempre escassos. Se este recurso já existe, então porquê é que não vamos tentar pelo menos ensaiar acerca da hipótese de tornar eficiente uma infraestrutura já existente que não foi barata, naturalmente, e que está obsoleta por ineficaz, porque não funciona. Eventualmente necessitará de uma requalificação, mas é a questão de uma infraestrutura, é a questão de uma cidade, é a questão de uma região, é ao fim e ao cabo a questão de um país, da resolução de um problema de um país que continua adiado ad eterno. E, portanto, eu não queria resumir a questão ao aspecto que o Bento, se bem que isso, eu sei que isso é capaz de eventualmente contar nos dias que correm, que é, ou seja, aquela infraestrutura já está construída e já não se pode ganhar dinheiro em volta dela, mas precisa ser requalificada, e eventualmente, e portanto, por que não ensaiar isto, Luís Matias? Não sei se recorda, se tem as gravações seguramente,
Mas recorda-se com certeza que nós já abordámos isto aqui há uns meses atrás e eu defendi precisamente a mesma posição. Se calhar alguém que não o professor doutor Tão, que não conheço nem tão pouco, não me terá ouvido, mas alguns entendidos na matéria, e estes entendidos davam uns aspas, né, terão dito, olha, este totó, agora aqui a falar sobre uma coisa, se calhar não é tão desproporcionada, nem despropositada como aquilo que nós já aqui abordámos há uns tempos. E, portanto, eu sou um daqueles que gostava de ver discutida e equacionada a hipótese de Beja. Bento Anastácio, até agora este assunto, como já disse, nós também já aqui o abordámos várias vezes, a questão do aeroporto de Beja, existir aeroporto em Beja, mas até a ligação entre Évora e Beja rodoviária é o que é. Não é má, mas já teve melhores dias. Espera-se um IP2 que não está concluído da melhor forma. Também... O IP2 passa tanto tempo como o aeroporto. Temos também as questões do acesso ferroviário e, atenção, há que lembrar, e deixo aqui esta informação, que para o aeroporto de Beja existe já a terraplanagem da curva de circulação de comboios até ao aeroporto de Beja, um trabalho que foi feito no passado. Mais Portanto, Luís está Matias. cheio de ervas, mas mais está Luís lá. Matias. Mas... Desde que meter aqui a foice, porque isso é muito importante, relativamente à IP2 ou uma via alternativa que pode perfeitamente servir para melhorar a ligação rodoviária entre Beja e Lisboa, o Estado já despendeu uma parte significativa dos montantes relativos às primeiras fases da obra, nomeadamente às expropriações. E está a usar o Estado que já fez isto, está a usar o Estado porque tem imóveis parados, está a prejudicar terceiros que têm as suas propriedades desventradas, com o traçado feito, com todo o impacto pior do que se tivesse construído, e apenas não constrói. Portanto, não está tudo por fazer esse nível. Mas aqui, Bento, com todos estes argumentos, será que este não deveria também ser o aeroporto da Évora, capital europeia da cultura? Será que estas coisas não se pode pensar em realmente agir de uma forma, se calhar, mais efetiva? Porque até agora o resultado não foi nenhum, não é? Nós sabemos que o aeroporto ganhou, era uma base aérea e passou a ser um aeroporto. Isso houve uma mudança. Mas daí para a frente, teve-se a crise e não saiu desse sítio. A questão é perguntar... Estou a ouvir o Bento Anastácio e... Só uma questão aqui para que lance para a discussão para o Bento também, que pode estar mais bem informado sobre isto ou não. Há tempo entre 23 e 27 para fazer tudo isso? E se não houver, então que o tempo não para... Mas Évora está ao lado de Beja, portanto, quem quiser... Porque não argumentar um pouco mais com isto? Mas mas eu falo do parece que falta um bocado também de olhar para o resto do território, não é? Ou Bento Anastácio. Não, uma coisa. As pessoas sabem que eu sou um defensor acérrimo da regionalização e da região única do Alentejo. A gente acha que há não sei quantos Alentejos, há não sei que não. Há um Alentejo. Há um Alentejo que tem este tamanho e que não tem gente. E aquelas discussões paroquiais, patéticas, da divisão de Évora e de Beja e onde é que fica, onde é que não fica, como é que se liga, quem é que fica a ganhar, quem é que fica a perder. Há uma coisa assim, que nós somos, que eu tenho a certeza, é que todo o investimento feito em qualquer sítio do Alentejo, forçosamente irá repercutir-se noutras zonas. Eu acho que em relação ao aeroporto de Beja e à Évora, capital europeia da cultura, há uma coisa que poderá não ser o Estado, poderão ser, se calhar, sobretudo os empresários, se é que os há, que apostem nisso e, por exemplo, façam como foi feito por esse mundo fora, olha, que tem a ver com joint venture ou qualquer coisa desse tipo, com voo charter, etc., e fazer com que as pessoas tenham um acesso fácil ao Alentejo, através do aeroporto de Beja, e que depois não seja só para os meter dentro de um avião e mandar para Lisboa ou mandar para Faro. O aeroporto de Beja tem que servir também para apoio e para a divulgação do Alentejo.
A promoção do Alentejo tem sido bem feita, não só em Portugal, como também no estrangeiro, e agora falta a outra parte. Falta quem vai usufruir da vinda das pessoas, quem poderá usufruir das mais-valias produzidas pelo aeroporto de Beja, também tem que fazer qualquer coisa. Não pode. Eu acho muita piada a todos estes empresários liberais, etc., etc., mas estão todos à espera que o Estado faça o papel deles e depois receba o dinheirinho. Portanto, a ligação é obrigatório para já, para a Évora, a capital da cultura, duas ligações primordiais. Primeiro, a ligação a Beja, de forma decente, finalmente acabar aquela obra, fazer a circular à cidade de Évora e depois a ligação a Porto Alegre. Nós temos as ligações de Évora a Porto Alegre ou de Beja a Porto Alegre são uma desgraça. E nós não podemos estar a querer o desenvolvimento integrado, um desenvolvimento sustentado do Alentejo, e depois, dentro do nosso pequenino território, criamos assimetrias absolutamente brutais. Portanto, eu penso que o investimento no aeroporto de Beja não é um investimento em Beja, é um investimento, primeiro, no país, que necessita desta estrutura a funcionar, e depois para todo o Alentejo. A mim parece-me que nem que seja feita à cadência de uma estrada romana, a ligação de Lisboa a Beja por via ferroviária será sempre mais rápida que a decisão sobre o novo aeroporto. Portanto, começou na década de 60, portanto, 10 anos de construção não é coisa mais nem coisa menos. Eu não sei se a primeira pedra não será colocada quando fizer 100 anos sobre o lançamento da ideia, mas pronto, cá estaremos para ver. A primeira pedra não pode... Na altura dos 1000 anos da nação, quando a nação celebrar os 1000 anos, é isso? Não, ó Luís Matias, a primeira pedra não tem que ser lançada, tem que ser atirada à cabeça de alguém para que as ideias despertem. Eu atirar é às carradas, uma só não dá. Ricardo, ideias há, mas há pouco eu dizia que até a terraplanagem e a zona de curva para desvio de uma via férrea para o aeroporto de Beja existe já há muito tempo feita, mas o certo é que, ok, as ideias existiram, mas está-se neste ponto e, por exemplo, está lá o aeroporto, mas o resto das infraestruturas não foram feitas, não há comboios, não há autoestrada, e continuamos a bater nisto. Será que isto é ouvido da forma como está a ser feito ou não? Porque não terá havido aposta, como não houve aposta. Ricardo, ia-te dar só mais uma coisa. Sim, Alberto, mas só mais uma vez, não é? Já é a terceira, não é? Já é a terceira vez que estás aqui a interromper. Será que o valermos só 8 deputados todos juntos tem alguma coisa a ver com isto? Não sei, não. Isto vai muito para além. A importância do país vai muito para além das regiões, independentemente de nós representarmos no todo mais de um terço do território. Não, eu acho que não. Acho que, bom, eu hoje, Luís Matias e os nossos ouvintes, falo com muito mais. Estou todo satisfeito porque falo com muito mais à vontade, porque temos um especialista na matéria, o tal professor Dr. Tão, que tem a mesma opinião que nós. E, portanto, aquela ideia que eu pensei, digo assim, bom, se calhar, e eu referi na altura, se calhar estou aqui a falar disto e estão-me a chamar parvo ou tosco, porque isto é impensável. Afinal, parece que parece que há estudos que tornam esta alternativa, pelo menos, passível de ser estudada. E depois, Bento, vamos lá ver, estamos aqui a história eu não cito aqui a aldeia para não menosprezar, mas não é o caso, façam lá a ponte que depois o rio há de aparecer. Neste momento é mesmo assim. Portanto, avancem lá com a estratégia, mas paralelamente, como eu disse, Évora tem que se preparar, Beja tem que se preparar, porque não são só os aviões a aterrar. São os aviões a aterrar e a montante do aterrar dos aviões e a jusante do aterrar dos aviões. E em toda a região circundante do aeroporto há vida que vai rejuvenescer e que pode ser dinamizada.
E isso tem que ser feito com estratégia. Portanto, eu diria que de um momento para o outro, neste momento, o que é já um atraso quanto a mim, porque eu defendi nós defendemos aqui, eu defendi também aqui enfim, esta pseudo-hipótese minha há muito tempo. O que falta aqui é começarmos a planear e começarmos a definir estratégias para que, uma vez tida a hipótese como opção, começarmos a trabalhar à volta dela, a todo o nível. A nível da infraestrutura, a nível do desvio que já está feito, a nível da ligação, naturalmente que as ligações rodoviárias terão que ser melhoradas também, mas ou seja, o que falta mesmo só é uma decisão política. E andamos nisto, eu pensava que era de cá menos tempo, mas o Luís Matias diz-me que desde os anos 60 que se discute esta hipótese. Então, bolas, que de um momento para o outro passemos das discussões, algumas delas que não têm um mínimo de hipótese técnica sequer, e veja, tem, quer dizer, a infraestrutura existe, e eu que tanto critiquei a opulência de uma infraestrutura que está parada, hoje, neste momento, e já há muito tempo que eu digo, se calhar, consciente ou inconscientemente, ela foi pensada e pode ser utilizada. Portanto, o que falta mesmo é andar para a frente, é pôr mãos à obra. Ou seja, estamos fartos, o povo do qual nós fazemos parte, os cidadãos estão fartos de discussões estéreis, por vezes quase patéticas, a roçar o patético, baseadas em opções de natureza política e outras, que eu não quero aqui estender-me muito nessas, e é o país que não anda, é o país que sofre, é o país que continua carente, e neste caso é iminente a criação da infraestrutura. E se esta já existe, então, ouça, 90 km em linha reta são facílimos, penso eu. Face ao âmbito de obras que eu vejo começadas e outras já quase terminadas, num curto espaço de tempo. Repara, se calhar não falávamos do comboio de alta velocidade Sim. há 4 anos, e eu estava aqui a perguntar se entre 23 e 27 tínhamos tempo para, senselato, beneficiarmos do aeroporto, da ligação a Lisboa, da capital da cultura, que é uma coisa, enfim, insignificante face ao desenvolvimento futuro que o país tem que ter, e que, ao fim e ao cabo, esta parte da Europa tem que ter também, porque não podemos pensar só no país, podemos pensar que esta é a ligação a muitos pontos do mundo, e Beja pode estar no centro. E, portanto, olho agora com mais oportunidade do que há uns meses atrás. Depois digo assim, cá sou um tosco aqui a falar disto, mas não, Beja de facto pode ser uma alternativa, e que seja. Do aeroporto de Beja passamos para a habitação. Só dizer uma Será coisa. que, para concluir, Bento Anastácio, temos de partir para o tema seguinte? Sim, mas já vamos avançar junto. O aeroporto de Beja serve hoje não só de parques de estacionamento, como também tem zonas de manutenção. Portanto, para aquilo funcionar, basta aumentar a zona de passageiros, porque aquele de facto é pequeno, e acabar as obras. Porque as estruturas ou as infraestruturas para a ligação ao comboio estão feitas, só falta pôr a linha. Mas pronto, não era, era só. Vamos passar à habitação. Temos de passar à habitação. Está também na Ana. Mas da Ana falaremos noutra altura. Bento, com todo o respeito, não basta só isso, basta uma série de coisas de certeza absoluta, com muito mais amplitude de obra do que essas. Mas que são possíveis de fazer. Mas então, estão é preciso requalificar muito. Para pensarmos em alternativa dessas de futuro, é preciso requalificar muito. Mas se continuarmos parados, nunca mais, não é? Vamos falar de habitação. O Governo aprovou o pacote mais habitação. Será que este pacote mais habitação não irá gerar menos habitação? Essa pergunta é feita no programa de hoje, neste A Torto e Direito. Bento Anastácio, as medidas apresentadas pelo Governo, nomeadamente os apoios ao arrendamento, outros relacionados com este programa, podem ou não aumentar ou diminuir a oferta de habitação no mercado? Ou, caso contrário, terão um efeito diferente, com a expectativa de que exista muita casa vazia e que não esteja a ser arrendada. Onde é que ficamos? Nós, sobre a habitação, o Governo faz-me lembrar o Frei Tomás,
faz umas discursatas e tal, e depois faz rigorosamente o contrário. Nós estamos num país em que o índice de habitação pública para arrendamento é dos mais baixos da Europa, se não o mais baixo. Nós estamos num país em que, tradicionalmente, isto é cultural, não se vê noutros países, o português ter casa própria. É uma tradição nossa. Dizia-se antigamente que ninguém ia pedir a mão da noiva ao pai sem levar a caderneta predial. A primeira coisa que lhe perguntava era onde é que vai pôr a minha filha. Ora, neste momento, e até com o alterar da sociedade, a necessidade de mobilidade, e trabalhamos hoje aqui, amanhã podemos ir trabalhar do outro lado, o facto de a casa própria aí pode começar a criar problemas. Já que uma pessoa fica agarrada àquele sítio e o arrendamento pode ter vantagens, mas isso são outros 500. Agora, o que acontece neste momento é que nós temos o património habitacional completamente degradado. E não é através, por exemplo, de questionar o alojamento local ou, por exemplo, atribuir apenas licenças de 5 anos ao arrendamento local, que vai resolver. Ninguém recupera uma casa num centro histórico ou para utilizar numa atividade comercial para 5 anos depois não saber se pode continuar a fazê-lo. Portanto, isto é completamente um absurdo. Temos uma outra coisa. Todo aquele folclore à volta do arrendamento compulsivo, como se isso fosse coisa nova, ou como se isso chegasse a acontecer. Eu já aqui disse que apostava 2 dedos em como isso não vai acontecer. Eu publicamente aqui na rádio corto um dedo e depois vou cortar outro à Praça do Geraldo, se alguma vez chegar a haver arrendamento compulsivo com este governo. Ora bem, o que é que nós temos? Nós temos, por todos exemplo, não é nós, preciso vamos termos falar que Évora. não. Não é, mas porque todos os pressupostos com que se chega àquela via são absolutamente irracionais, quer dizer, não dá. Depois esquece, porque grande parte, esquece o problema base. O problema base é que, por exemplo, na maior parte do que está completamente degradado e a cair nesta cidade tem a ver com a propriedade que não está claramente definida. São 40 herdeiros, são 50 herdeiros, são 100 herdeiros. Nesses casos é que o Estado pode e deve exercer o seu direito de preferência para a compra do imóvel. E aí, nesses casos em que o número de proprietários é tão grande que não chegam a conclusão nenhuma, a posse administrativa aí é absolutamente necessária. Depois temos a outra questão. Temos um Estado que não sabe qual é a quantidade de edifícios que tem. Temos câmaras municipais que não fazem ideia quantos fogos têm, nem onde ficam. Portanto, esse aí é o problema base. Temos uma outra coisa, vamos construir. Não é a solução. A solução é recuperar os edifícios públicos, sobretudo nos centros históricos e nos centros das cidades, para que estas voltem a ter vida e serem arrendados a preços decentes. Ou seja, não é. Porque há uma questão que existe. Uma coisa é a habitação social de quem necessita imperiosamente do apoio do Estado para ter uma casa. Outra coisa é quem pode pagar uma renda de uma casa, apesar de não ter condições para adquirir uma. Mas tem uma capacidade económica e tem necessidades que o arrendamento resolve e o Estado pode resolvê-los através dessa forma. Como resolveu anteriormente quando foi da construção a preços controlados. Eu e muita gente compramos casa quando tínhamos 20 e poucos anos porque havia essas casas a esse preço.
Já te vou dar a oportunidade também de abordares essa questão e essa perspectiva da intervenção do Estado nesse domínio da construção a custos controlados. Ricardo Freixal, entretanto, sobre este assunto, será que vamos ter casas que, à força, vão estar realmente disponíveis no mercado, ou vamos assistir a um movimento contrário de retração com este tipo de legislação e incerteza aparente que aí está, de retração no investimento no imobiliário e no mercado imobiliário, que, concretamente depois para o arrendamento e não só. O tempo do à força já lá vai, não é? Não está à força nada. E vou começar a abordar a questão partindo do princípio que este governo e que este Estado garante a propriedade privada. Isso é fundamental que se pense. Portanto, compulsivo, nada. Não compreendo como é que o Estado consegue agora engendrar uma pseudo-lei ou uma pseudo-estratégia de habitação com base em património que não lhe pertence, se não tem tido até aqui, e quando falo em Estado, falo não só neste governo, que me é pouco simpático, por razões várias, que já aqui temos debatido, mas a todos os outros governos atrás que também não pegaram no assunto. E a questão, Bento, não é só na questão das famílias e dos herdeiros, não. A questão é a questão da existência de uma estratégia global que possa permitir aos proprietários, com ajuda, e esta ajuda não é só uma ajuda material, é uma ajuda também de desembaraço, ou seja, os projetos não podem ficar parados nas câmaras meses e anos para serem resolvidos e para serem decididos, e tudo isso, uma lei de arrendamento que seja justa, mas que seja justa, que privilegie, porque hoje em dia, Bento, sabe também que entre o comprar e o arrendar é uma opção que é estratégica das famílias, que pode ser momentânea, que é efêmera, que dura pouco, e portanto tudo isto é válido se tivermos habitação recuperada. E essa habitação só está recuperada, não é uma questão que esteja dependente apenas dos proprietários, sejam poucos, sejam muitos, sejam um só. Não é uma questão que esteja dependente apenas das câmaras, é uma questão que esteja, e do governo também não, é uma questão que está dependente de um confluir de interesses que pode permitir a recuperação dos imóveis, nomeadamente daqueles que o Bento falou também, que são os do Estado. Portanto, mas muita atenção a isto para que não caímos, não possamos cair aqui, não sei se já outro dia falei disto assim em leve, em passão ou não podemos cair aqui numa reforma urbana. Já tivemos uma reforma agrária que foi fatal para a economia, para a sociedade, para a comunidade em geral, para o desenvolvimento do país. Não podemos cair agora aqui numa questão de compulsiva, de pseudo-ocupação à pala mesmo, de uma lei que pode ser aparentemente, muito bem apoiada. E eu estou aqui a sentir também o problema de todos aqueles que não têm, neste momento, possibilidade de ter direito à habitação condigna, porque sou sensível a isso, e todos os meios que nós todos temos têm que ser postos ao serviço de toda a comunidade, mas não são privados, porque há direito à propriedade privada, não são os privados que têm que pagar a falta de estratégia para a habitação de um país, de uma região, eventualmente de uma cidade. E, portanto, eu acho que o país, as regiões carecem, de facto, de uma lei da habitação, os cidadãos carecem de habitação condigna, mas isso não pode ser feito apenas à custa de política. E, portanto, este governo que tente resolver o problema de uma forma estratégica para o futuro, não é só para agora, é para o futuro, mas que, pelo amor de Deus, mas como é que nós podemos pedir estratégia numa política habitacional se não a temos em nenhum setor da política nacional? E isso é que é grave. E, portanto, não podemos jogar com mais este chavão, com mais esta questão agora da habitação, para ir buscar votos que se perdem numas sondagens, num raio que parta, toda esta forma de pseudo-governar este país. Há recursos? Há. Então que se definam estratégias para que os recursos sejam rentáveis para todos. Para os proprietários, para os cidadãos, para quem precisa, para quem quer.
enfim, por tudo. E para que toda a gente viva condignamente, em condições de habitação recuperada ou não, mas que as autarquias têm um papel fundamental nisto, naturalmente, no desenvolver disto, mas por trás de tudo isto tem que haver uma política bem suportada, bem delineada, e não é apenas chavões agora do compulsivo, do compulsivo passa o termo aos motivos, o rei que os parta. Não pode ser, não há nada de compulsivo. O que tem que haver é uma política consubstancial, concertada, bem fundamentada. E aí, de certeza que nenhum proprietário que tenha prédios devolutos os tem porque lhe dá gozo. Sobretudo quando o mercado, neste momento ainda, é muito carente em habitação. E, portanto, não vamos agora... Se os proprietários não têm a possibilidade de especular materialmente, para que os nossos governantes ou que os nossos pseudo-governantes não especulem também do ponto de vista político à custa da propriedade privada, que é um bem consagrado na Constituição. Porque eu não sei também se esta lei, eu não conheço a lei no pormenor, eu não sei se é constitucional, se não, mas cheira-me que isto é um bocadinho, roça um bocadinho a anticonstitucionalidade e puxa um bocado para o regabof e para os tempos idos do PREC, não sei, porque parece-me a mim. Bento Anastácio, tu E não queria ver isto sim, assim, Matias. Para mim, toda a minha Mas- exposição, todo o meu ponto de vista foi contrário a isto. Isto não é nada, quer dizer, façam, mas façam bem, pelo amor de Deus. Bento Anastácio, o Ricardo deixa aqui riscos, também estes receios do que é que pode acontecer. Estamos a falar de negócios que têm naturalmente uma expectativa, como tu ainda há pouco frisaste, mas também abordaste a questão da intervenção do Estado, nomeadamente na construção de habitação. Será que o Estado deveria realmente investir nessa área? Tem capacidade financeira para isso? Porque, como vimos, a necessidade de habitação é muito grande e pela reabilitação há prédios, por exemplo, em Évora, e não saindo daqui da nossa zona, que não têm possibilidade qualquer de reabilitação a cumprir os mínimos legais atualmente. Há edifícios que nunca poderão voltar a ser uma habitação, de acordo com a lei atual. Uma coisa, a habitação a custos controlados não custa nada ao Estado, custa zero. Mas isso iremos a seguir. Porque eu não posso deixar de. Não vou discutir aqui hoje a questão da reforma agrária com o. Esse é outro assunto. Eu Bento Anastácio, eu falei esse na é outro urbana, assunto. eu falei na urbana. Mas, É outro assunto, mas vou dar um tu estás a exemplo. falar do caso da habitação a custos controlados, se calhar era bom recuperar essa só explicação, voltando aqui. como é Sim, que isso sim. funcionava e como é que não tem custos para as autarquias e para o Estado. Para o Estado. Dizer uma coisa, só antes, que é assim, quem destelha uma casa para que ela comece a cair, não tem direito a mantê-la como sua propriedade. Mas isso podemos falar numa outra altura. Então, como é que funciona esta coisa, como é que funcionava esta coisa da construção a preços controlados? Vou dar o exemplo da casa que eu comprei no Bacelo e mais não sei quantas pessoas compraram, que era um prédio, portanto, a propriedade é horizontal. Os terrenos eram da Câmara, foi calculado um preço de construção por metro quadrado, como é normal nestas coisas, e as empresas candidatavam-se a construir essas casas e eram as empresas que comercializavam essas casas àquele preço, preço estipulado por uma lei qualquer, agora não me lembro qual era a lei, mas sei que havia, em função dos custos, etc., havia um preço. E as casas eram vendidas àquele preço. Não havia, portanto, especulação. A empresa privada construía, tinha o seu lucro daquele investimento e havia uma lista de candidatura das pessoas àquelas casas que era ordenada por ordem de entrada e as pessoas esperavam que chegasse a sua vez. Não custa nada ao Estado, porquê? Porque não é o Estado que constrói. A infraestrutura, como todos os outros terrenos, e depois recebe no IMT. Portanto, não custa nada. E tem uma outra vantagem. Sobretudo,
para gente jovem sem acesso a, a uma casa maior, sei lá, para o seu início de vida, não precisa de uma vivenda, precisa de uma casa para onde caiba no início a família. Existia essa propriedade que a pessoa comprava e não podia especular sobre ela porque não a podia vender nos primeiros 10 anos. Portanto, o que fazia com que não viesse uma pessoa de um sítio qualquer comprar aqui uma casa desse tipo para depois a vender e fazer a especulação que há. Outra das questões que levou ao aumento do preço da habitação, Para concluir então, Bento, sim. Nos centros históricos, tem a ver com os vistos gold. Os vistos gold foram uma coisa que deu cabo do mercado, que aumentou os preços de uma forma completamente surreal e continua a haver. E a solução passa, se calhar, para baixar os preços e para eles serem decentes nas nossas cidades, por uma decisão igual à tomada pelo Canadá. Como toda a gente sabe, o Canadá é um perigoso país comunista onde se põe em causa a propriedade privada. O que é que eles decidiram? Estrangeiros não residentes não compram habitação. Ponto. Ou seja, não vem um chinês ou um russo ou um angolano ou um brasileiro cheio de dinheiro e paga o que for para lavar dinheiro, para essas coisas todas. Portanto, tem que haver a habitação para além de um direito constitucional, é o mínimo dos mínimos para uma vida digna das pessoas. Portanto, não estamos a falar de um bem que possa ser especulativo, não estamos a falar de colares de ouro ou de anéis de diamante que não servem para nada. Estamos a falar de uma coisa que toda a gente tem o direito e que faz falta. Hoje vivemos no país que vivemos, no regime que vivemos, as pessoas escolheram este regime, esta democracia, estes direitos. Nunca eu pus em causa a propriedade privada na sua generalidade, mas a propriedade também traz responsabilidades para o proprietário. E a habitação e os prédios de habitação, além da parte económica, do investimento económico, também têm uma função social. E a função social dos prédios de habitação é servirem de habitação. Não podem ser deixados ao abandono. Mas, Bento, desculpa, para concluir, Bento, para passar ao Ricardo, temos que concluir o programa. Ricardo Freixal, sim. Ricardo. Nada, Bento, apenas fui buscar a reforma agrária como exemplo. Toda a propriedade privada tem obrigatoriedade de ser útil à comunidade e à sociedade. Tem que produzir, tem que ser útil, neste caso a habitação tem que promover a habitação, e nós, aqueles que somos proprietários rurais em propriedade rústica, temos responsabilidades, e muitas, desde logo porque pagamos, e não interessa agora aqui a questão de se pagamos muito, se pagamos pouco, não interessa, mas está na gênese da maior parte dos agricultores, dos proprietários e dos proprietários também de prédios urbanos, que há uma função social que a propriedade privada tem que ter. E isso, hoje em dia, se não existia no início do século XX, hoje em dia, Bento, é transversal e existe. E eu fui buscar a reforma agrária, naturalmente dava pano para mangas, mas só como paralelo aqui, como rábula para esta questão da compulsividade, que não me agrada muito. Luís Matias, para terminar o programa, só uma coisa. Sim. Eu adoro Diana, tenho a Diana como uma rádio aberta às várias tendências, ouve-nos, tolera-nos, mas tem que ser, e é uma rádio isenta, é uma rádio que abrange toda a temática, mas que me permita, tem que ser isenta também até no ponto de vista desportivo. E eu admito perfeitamente que o presidente do Juventude torça aqui por Juventude, que o presidente do Lusitano torça pelo Lusitano, que os adeptos do Juventude e os adeptos do Lusitano torçam cada um pelas suas paixões. Isso é bom porque estamos na luta, os dois clubes de Évora estão na luta, mas, pelo amor de Deus, que haja contenção no comentário, porque o comentário não pode ser tendencioso e não pode ser pouco sério, no sentido de eventualmente pensar que poderão haver falsos profissionalismos porque o clube A ou B vai jogar contra o clube C, que é rival em termos de pontuação, e portanto que a Diana
dê as mesmas possibilidades a todos os clubes, aos canaviais também, naturalmente, a todos os clubes, mas que haja contenção no comentário, porque não gostei de ouvir no domingo passado alguns comentários que aqui foram feitos. Não me leva a mal, mas a Diana só é aqui referida neste aspecto porque é uma rádio que é aberta, porque é uma rádio que dá a possibilidade a todos, e inclusivamente a mim de eu poder dizer isto, não é? Muito obrigado. Exatamente. O comentário desportivo É a parte, um bocadinho. Não, é um bocadinho. Agora estou eu a falar, Ricardo. Agora falo eu, ok? O comentário desportivo é feito por convidados e a reportagem é feita pelos factos que acontecem nos locais, independentemente daquilo que os adeptos gostam ou não de ouvir. Não, mas o comentário... Como nós estamos a discutir e o tempo já passou, agora falo eu, que Ricardo, a conversa fica por aqui, porque nós estamos a discutir. O Ricardo disse o que disse, eu estou-lhe a dizer o que é feito. Como os ouvintes sabem, há 36 anos que assim é. E, portanto, fica a nota e a crítica é sempre bem-vinda, mas factos são factos, comentários são feitos por comentadores que terão as suas visões e as suas opiniões sobre os assuntos, tal como o Ricardo tem aqui a sua sobre o assunto. Voltamos de hoje a uma semana ao A Torto e Direito, já depois da Páscoa, com o Ricardo Freixal, o Bento Anastácio e esperamos, claro, ter aqui o Alberto Magalhães na Diana FM. Boa tarde, até de hoje. Um abraço ao Alberto e boas melhoras para o Alberto e boa Páscoa. A Torto e a Direito, um programa com Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixal. Realização de Luís Matias.